tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre um item da teoria dos grafos. Nós vamos falar sobre o algoritmo genético e o problema do caixeiro viajante. Eu sou Mariela Rodrigues, aluna do 7º período de licenciatura em computação lá do IFTO de Porto Nacional. Então, vocês estão preparados? Vamos lá aprender mais um pouquinho? Vamos lá? Quais são os itens que nós vamos abordar durante a nossa aula de hoje? O primeiro item, nós vamos falar sobre o que é esse algoritmo genético, qual é o conceito, de algoritmo genético, as diferenças dele com o nosso famoso algoritmo tradicional, aqueles diversos algoritmos tradicionais, os passos do funcionamento desse algoritmo genético e, enfim, nós vamos falar do famoso problema do caixeiro viajante, que é uma coisa assim insolucionável de forma bem sólida, que resolvendo isso aí nós vamos resolver muitos problemas aí da humanidade, praticamente isso, Vamos lá então, vamos lá para o nosso primeiro item, vamos falar sobre o conceito do algoritmo genético? Então, o que é isso? O que é algoritmo genético? Algoritmo vem lá da computação, e genético vem lá da biologia. Então, poderíamos dizer que seria o que é uma fusão dos dois. O algoritmo genético, o AG ou AG em inglês, ele é uma técnica de busca muito utilizada aí nas ciências da computação. Para quê? Para fazer soluções aproximadas. Lembrem-se dessa palavra, aproximadas. Em quê? Em problemas de otimização e de busca. Então, se eu tenho um problema de otimização ou um problema de busca, eu consigo resolver de forma aproximada através do algoritmo genético. O nosso algoritmo tradicional lá, tipo o algoritmo de Prim, Kruskal, Dijkstra, o A-estrela, são tipos de algoritmos aí tradicionais que podem me dar são os diversos tipos de entrada, mas que vão me dar uma saída única, uma solução única, uma saída determinística. No caso do genético, não. Nós vamos ter uma população de soluções, então serão soluções aproximadas. E o primeiro cara aí que falou sobre algoritmo genético, que fundamentou o algoritmo genético, foi o famoso aí americano John Henry Holland. E como eu falei para vocês, o algoritmo genético tem essa fusão aí com a biologia evolutiva. Ele vai tentar usar as mesmas técnicas aí, que seriam a parte da hereditariedade, a mutação que você vai fazer ali com os seus indivíduos que você gerou, quando você estiver desenvolvendo seu algoritmo, itens aí da biologia tal como a seleção natural, a recombinação, também chamada de crossing over. Então vocês podem ver que esse algoritmo genético, ele mais ou menos é montado, o passo a passo dele, baseado aí na nossa biologia. E mais uma vez, nós vamos ter o quê? Soluções aproximadas, gente. Nada de muito exato, nada de muito determinístico. E vamos então falar quais são as 4 diferenças que eu tenho entre o nosso algoritmo genético e os nossos algoritmos tradicionais. Primeiro, que o nosso algoritmo genético, ele vai se basear numa codificação de um conjunto de soluções possíveis e não nos parâmetros de otimização em si. Ele vai focar nisso aí, naquele conjunto de soluções possíveis, Então são várias, não uma só não, como lá no nosso algoritmo tradicional. E os resultados que são apresentados pelo nosso algoritmo genético são o quê? Uma população de soluções e não uma solução única, como eu já falei. Os algoritmos genéticos, eles não necessitam de nenhum conhecimento derivado daquele problema, apenas de uma forma de avaliação do resultado. Então,
Se eu tenho lá o meu resultado, eu tenho que ter uma forma de avaliar ele. É através lá do fitness, né? Que a gente vai pré-estabelecer no início do nosso algoritmo. Então, se eu souber a forma de avaliar aquele resultado que eu obtive, né? Eu obtive uma população tal. Se eu souber avaliar aquilo ali, eu consigo dar sequência aí no meu algoritmo genético. E enfim, já reafirmando mais uma vez, a última diferença aí entre o algoritmo genético e os nossos algoritmos tradicionais, tal como o PRIM, a estrela, algoritmo de Kruskal e assim vai, né? A diferença é que o genético ele é probabilístico e os tradicionais são o quê? Determinísticos. Aqui a gente pode ver, nós podemos ter aqui várias entradas, no caso do tradicional, mas nós só vamos ter uma saída. No genético, se a gente tiver várias entradas, a gente vai ter várias soluções, várias saídas, né? Vamos agora saber como que é esse passo a passo aí desse algoritmo genético, como que ele funciona mesmo, né? São seis passos aí que nós vamos explicar para vocês. Então vamos lá, o nosso primeiro passo, o que é? É criar uma população, né? De quê? De membros aleatórios. Eu vou pensar, bom, qual que é o problema que eu quero resolver? Aqui para explicar para vocês, eu vou reafirmar aqui o problema da mochila que já foi explicado pelo nosso professor. Então, vamos dizer que a nossa população aqui o problema que eu tenho é o problema da mochila. O que seria o problema da mochila? Eu tenho uma mochila, ela suporta 15 quilos. Então, esse é o meu problema. E o que eu quero? Eu quero colocar itens dentro dela que valem muito, o máximo possível, e que pesem um pouco menos, né? Quanto mais leve for e valer mais itens eu consigo colocar aqui dentro da minha mochila, né? Que ela só suporta 15 quilos. Então eu tenho que otimizar isso aí da melhor forma possível, né? Para eu obter aí, né? Nós vamos obter diversas soluções aproximadas do ideal. Não vamos ter o ideal exato, como no algoritmo tradicional, mas nós vamos ter uma solução mais aproximada. Então eu vou tentar colocar vários itens, um celular, uma garrafinha, um microfone, né? Vamos ver em termos aí de peso e valor o que seria melhor aí para eu colocar na minha mochila. Então esse é o meu creation, esse é o meu problema. Eu criei essa população de membros aleatórios, que foi ali o celular, a garrafinha, o microfone, né, para colocar dentro dessa minha mochila. E esse foi meu creation. Criei aí os meus membros aleatórios. E o segundo passo, qual que é? O segundo passo é o chamado fitness, né? O que é fitness? É eu caracterizar cada um desses meus membros aleatórios. Eu vou definir essa garrafinha aqui, por exemplo, ela pesa 500 gramas e custa, vamos dizer, R$200. Deixa eu anotar aqui para a gente já ir colocando. Então, eu tô dando essa característica desse meu membro aleatório, né? Ela é uma garrafinha, ela pesa 500 gramas e ela custa R$200. Beleza. Tá. Agora eu vou fazer o fitness dessa calculadora. Essa calculadora pesa 200 gramas e custa R$20. Vejam que entre esse membro, que é uma garrafinha, ela pesa 500 gramas, esse pesa 200 gramas. Esse pesa mais, esse pesa menos. Só que esse custa mais. Então eu tenho que ver o que vai ser melhor aí para eu colocar lá dentro da minha mochila. Tá, aí também vou fazer o fitness do celular, vou fazer o fitness do livro, né? Esse livro aqui, ele custa R$300, por exemplo. E pesa aí 5 quilos. Vamos botar que ele pesa 5 quilos pra gente encher logo essa mochila aí. Só para vocês entenderem o que é o fitness. É o caracterizar, pegar o meu membro aleatório, no caso de acordo com o problema que eu quero, né? Nesse caso aqui eu estou falando o peso e o valor do meu membro.
E o que esse fitness é uma parte mais importante que eu tenho dentro do meu algoritmo genético, porque a partir desse fitness vai sair o meu melhor espécime dessa minha população. Com o quê? Com o intuito de eu solucionar meu problema. Meu problema eu quero encher essa mochila aqui, ó, das coisas mais caras que tiver e mais leves. Eu quero botar bastante itens aqui que, né, para eu fugir aí no meio da selva, no apocalipse, eu ter os itens necessários aí para eu poder fugir com a selva com coisas úteis. Lógico que no celular não vai ser nada útil aí se a gente tiver um reset mundial, um apagão digital, né? Então, compensa eu levar ali minha garrafinha d'água, né? Meus alimentos desidratados. Isso aí é só para vocês entenderem mesmo o que é o fitness, é essa caracterização e o que é o mais importante do meu algoritmo genético. Bom, nós vamos para o terceiro item do funcionamento, que é aqui onde a coisa acontece, gente. Eu vou combinar esses meus itens aleatórios, né, esses membros da minha população, de acordo com o meu problema, e vou gerar descendentes com base no melhor indicador que foi apontado lá no fitness. No fitness eu quero o quê? Qual que é o meu item que é mais, né, mais leve e vale mais? No caso aqui seria o meu celular, né? Então vamos dizer que aqui nós estamos fazendo, eu estou mostrando para vocês coisas concretas, mas é lógico que lá no algoritmo a gente usa mecanismos, né, de leitura de linguagem de computação, mas só para vocês entenderem na nossa linguagem humana o que seria. Então eu vou cruzar, por exemplo, meu celular. Eu vi que esse celular aqui é o que pesa menos. Vou pegar meu livro lá de computação forense. Eu não vou levar isso pro mato, né? Isso aqui é só para vocês verem um exemplo. Vou cruzar esses dois, porque eu vi, esses dois são os meus melhores membros. São aqueles que eu posso colocar aqui na minha mochila e que vão gerar indivíduos melhorados, né? Vão aí gerar os indivíduos com melhor fitness, que foi apontado lá. E aí a gente vai eliminar os restantes. Eu vou eliminar essa garrafinha, vou eliminar esse microfone, porque não são os melhores. Aí eu selecionei os melhores indivíduos com os melhores fitness. Vamos agora para o quarto passo. O que seria o quarto passo? Aqui nós temos aí, né, o desenho aqui da nossa mochila, né, no exemplo que foi dado lá pelo professor. Aqui eu tô tentando elucidar de uma forma diferente e já explicando os passos do funcionamento. Então, o nosso quarto passo é fazer o crossover. O que é? Eu pegar esses meus melhores indivíduos e executar o crossover, o quê? Ou a procriação. Eu vou cruzar os dois e vou gerar novos membros. Isso aí é o que é feito lá na genética também, né? Lá no DNA. No DNA nós temos as cadeias peptídicas, que são a guanina, a citosina, o uracil, a timina, a guanina, a tirosina, né? Que a gente vai fazer aqui, cruzar as cadeias de DNA e gerar novos indivíduos, no caso de indivíduos humanos. É igual aqui, nós temos essa cadeia de DNA, né? Então temos de um lado citosina, combina com a guanina, tirosina com uracil, no caso do RNA, né? Mas isso é um assunto para biologia. Então, só para vocês entenderem o que é esse crossover, é a combinação para gerar novos indivíduos. É igual aqui, eu fui combinar meu celular lá com o livro para gerar novos indivíduos. É lógico que se a gente for colocar isso na real, não tem como eu cruzar um celular com um livro, né? Mas se vocês olharem lá como é feito mesmo a nível computacional, lá o problema da mochila aí, que você vai cruzando, né, membros aleatórios, você fala que os itens que são bons você vai utilizar o dígito 1, os que não são bons você vai utilizar o 0, você vai transformar para uma linguagem aí de computador mais visível, né? Aqui eu só estou tentando explicar como seria na visão humana.
Então tá, eu fiz o meu crossover, né? Eu fiz aí os melhores indivíduos, né? Eu cruzei os melhores indivíduos e gerei novos membros. Tá, gerei novos membros. Supondo que agora eu gerei, né, um controle e um grampeador, né? Vamos esquecer de valores e de pesos, mas lógico que eles vão ter pesos melhores e valores melhores do que meu celular e meu livro, né? Que eu gerei indivíduos melhores. O que eu vou fazer? Eu vou para o meu quinto passo. O meu quinto passo é o mutation, que é a mutação. O que é mutação? No caso aqui do DNA, é como se eu tirasse uma fita de DNA e para fazer um novo indivíduo. Eu tiro uma fita de DNA desse, uma fita de DNA do outro, uma fita não, uma cadeia, né? A fita seria tudo. Tiro a cadeia, né, e vou fazendo mutações. Tiro de um, tiro de outro e formo um outro indivíduo que tem que ser melhor. Ou seja, no caso aqui da mochila, com preço, né, com valor maior e com menos peso para caber mais coisas dentro da minha mochila. Então tá, eu fiz a mutação, né, eu vou selecionar esse meu indivíduo, eu vou fazer a mutação dele, vou tirar um pedacinho dele e vou cruzar ele com os melhores. E aí eu vou para o meu último passo em termos, né, que é o repetition, que nós vamos repetir o segundo passo. Vamos pegar essa população que eu gerei, aleatória, né, que eu fui combinando e tal, e fui gerando cada vez melhores indivíduos e vou fazer mais uma iteração, vou fazer mais um cruzamento. E assim nós vamos otimizando esse nosso problema aí no caso da mochila, através do algoritmo genético, tentando obter uma solução provável, né? Nós vamos ter várias soluções que vão ser boas aí para eu colocar na minha mochila aí para eu fugir para o mato. Vamos dizer que seria uma garrafa d'água, né? Um kit de medicamento, um miojo lá, um alimento desidratado, né? Coisas que vão ser úteis para eu colocar na minha mochila, né? Que não ultrapasse 15 quilos e eu consiga resolver de forma assim palpável, né? Esse meu problema. Então agora nós vamos falar lá sobre o famoso problema do caixeiro viajante. Já já a gente volta, tá? Alô, galera! Vamos aqui de novo dar sequência na nossa aula, depois do intervalinho básico aí, né? Vamos abaixar essa música que tá aí para animar vocês. Deixa eu dar sequência aqui ao nosso tema. Então, gente, agora nós vamos falar sobre aquele famoso problema do caixeiro viajante, né? Aqui tem até aqui, ó, o vídeo do Papai Noel, que o Papai Noel é um cara que sofre desse problema também, né? Que as renas dele lá sofrem todo o Natal aí para entregar os presentes das criancinhas e dos adultos também, né? Então vocês imaginem aqui, vamos abaixar bem esse vídeo, né? O que seria esse problema aí do caixeiro viajante, que é um problema que assola a humanidade, assola aí as transportadoras, né? Nós temos lá os correios, por exemplo, que problema que é esse, né? Então esse problema do caixeiro viajante, ele foi inspirado na necessidade dos vendedores em realizar suas entregas em diversos locais, percorrendo o quê? O menor caminho possível, reduzindo, né, aqui o tempo necessário para a viagem, reduzindo os custos, reduzindo o combustível, tudo que eu puder reduzir aí nessa minha viagem, para o quê? Nós vamos otimizar a entrega desse caixeiro viajante ou do Papai Noel. Como é que o Papai Noel vai entregar lá os presentes em menor tempo possível, gastando menos lá com as renas, tendo que dar menos comida para elas, né?
ter que cumprir ali, ó, dentro do horário da noite de Natal, ele tem que entregar tudo em todos os lugares. Como que ele vai resolver isso aí? Isso é um problema aí muito difícil de resolver. Então, é por isso que a gente fala que é um problema de otimização combinatorial. Porque o vendedor ele tem que começar numa cidade, né, fazer todo o percurso e voltar para aquela mesma cidade. É um ciclo hamiltoniano, né? Que ele sai de um ponto e volta para aquele mesmo ponto, passando em diversas localidades de uma lista. E quanto mais cidades eu for acrescentando nesse trajeto, né, a questão vai se tornando exponencialmente mais difícil. Então, essas são as dificuldades aí que são encontradas por esses caixeiros viajantes, por essas empresas de entrega, né, pelo Papai Noel aí, né, vamos colocar dessa forma lúdica. Então aqui, ó, nós estamos vendo aí, né, o caminhão passando, tal, fazer essas entregas, outro caminhão passando. Então essas empresas aí, né, tem esse problema. Então qual que seria o caixeiro? Nós podemos ver aqui, né, nessa imagem um ciclo hamiltoniano. Ele saiu da cidade 1, foi para 2, 3, 4 e voltou para 1, né? Um ciclo fechado. Então, qual que é o intuito aí do problema? Percorrer todas as cidades, passar só uma vez em cada cidade e minimizar a distância total. Menos tempo, menos combustível e fora todos os problemas que podem ocorrer aqui nesse trajeto. Então, para a gente solucionar isso, eu não posso, por exemplo, sair da 1, ir para 2, ir para 4, voltar para 2 e ir para 3. Não, eu só posso passar uma vez em cada cidade. Tá, o que é esse problema aí do caixeiro viajante? Vamos explicar agora de uma outra forma aí, né? Como que a gente trabalha com ele. Ele, né, também dito aí como PCV, né, no português. Ele é classificado como um problema NP hard, né, difícil, ele é uma coisa difícil de resolver, né, ele não é possível de resolver através de um algoritmo polinomial, né, é uma coisa assim que você vai ter que resolver ele de forma aí, né, provável, né, um algoritmo aí, no caso genético, que você vai gerar diversas soluções. O Hoffman e colaboradores, lá em 2001, já afirmavam que esse problema do caixeiro viajante, ele é muito interessante porque nós conseguimos explicar ele muito bem, o que ele significa, mas ele é muito difícil de resolver, né? São um dos problemas aí da humanidade para resolver, né? Um dos 6 problemas aí que existem aí, que a gente consegue explicar, porque é um problema aí que a gente tem no nosso dia a dia, todo mundo consegue realmente entender o que é esse problema, mas ninguém consegue resolver ele de forma exata, de forma determinística. Então ele é um problema de otimização que busca fluxos hamiltonianos em um grafo qualquer, objetivando encontrar o caminho hamiltoniano de menor custo. Dessa forma, nós temos como ponto de início e o ponto final sendo o mesmo, para ser considerado hamiltoniano. Então, para a gente saber o número de caminhos possíveis, a gente vai fazer a continha aqui, ó, n-1 fatorial. Então, aqui está o mocinho aqui, né, quebrando a cabeça para resolver esse problema. Então, nós temos aqui, para 4 cidades, como eu falei para vocês, onde n é igual a 4, né? Aqui no n a gente vai colocar o número de cidades que a gente quer passar para fazer nossa melhor entrega. A quantidade de caminhos possíveis vai ser dada por essa conta que n-1, entre parênteses, fatorial, onde nós vamos ter aqui, que vai dar 3 fatorial, 6 caminhos possíveis. Então aqui do caminho 1, vamos dizer aqui que essa cidade aqui seria São Paulo. São Paulo, Minas, Goiás e Tocantins, por exemplo. No caminho 1, a gente pode ver que nós temos 3 possibilidades de saída. Da 1 eu posso ir para 2, posso ir para 3 e posso ir para 4. Beleza, tem essas 3 possibilidades.
Tá, vamos agora para 2. Da 2 eu tenho quantas possibilidades? Sendo que eu não posso voltar na 1. Só tenho a 3 e a 4. Beleza, mais 2 possibilidades. E da 3? Da 3 eu só posso ir para 4, porque eu não posso voltar nem para 2 nem para 1, porque eu já vim de lá. E a 4, a única possibilidade é só voltar lá para minha cidade inicial, ou seja, sair do Tocantins e voltar lá para São Paulo. Só que aí no caso, que a gente só está dando um exemplo genérico, mas nessa volta também o entregador ou o motorista ele pode fazer entregas nesse caminho para otimizar, né? Aqui a gente só está dando um exemplo de 4 cidades, mas existem cidades entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 3 e 4 e entre 4 e 1 aqui na forma real, né? Na vida real desses entregadores, dessas transportadoras, para otimizar aí essas entregas. Então nós vemos que com 4 cidades é muito fácil de resolver, só temos 6 caminhos possíveis. Então aqui nessa imagem a gente já vê aqui nesse vídeo aí o tanto de caminhos que existem no mundo aí, por isso que é um problema, tá certo que aqui né, é fácil de resolver, você chega aqui nessa aqui, você só bifurca para 2 lados, né, você tá vindo aqui nessa pista, aí você escolhe para cá ou para lá, dependendo. Aqui para 5 cidades, vocês já podem ver que n menos 5 fatorial, né, vai dar 4 fatorial, já vai para 24 caminhos. Para 6 cidades, já vamos ter 720 caminhos possíveis. 7 cidades, 5.040, você vê que vai aumentando de forma exponencial. E para 100 cidades, supondo que eu quero dar aí a volta ao mundo aí. Lógico que aqui o mundo tem muito mais cidades, mas aqui só para vocês terem uma noção. Então, para eu determinar os melhores caminhos com 100 cidades, olha aqui como é que vai. Esse 157 é o número de zeros que tem no final do 100 aqui. Caminhos possíveis. Então, vocês vão vendo que vai se tornando uma coisa assim, não dá, o computador não consegue calcular isso aí de forma determinística, ele vai passar anos calculando isso daí, né, e não vai chegar. Então, por isso que esse é um grande problema aí, enfrentado aí pelo pessoal da matemática. Inclusive, tem até um prêmio aí que eles estão dando aí para quem conseguir resolver esse problema, né? Instituições como a Clay Math Institute, CMI, elas oferecem prêmios de $1 milhão se os matemáticos provarem que existem métodos eficientes para estes problemas, ou provarem o contrário, que não existe método algum que um dia possa resolver esse problema. Ele é um clássico, né, que quem descobrir vai ter ganhos milionários no dia seguinte da sua descoberta, porque isso vai tornar mais eficiente a operação de diversas indústrias, como serviços de entrega, que vão fazer ótimas rotas, redes de supermercado, ou seja, quais os produtos que eu vou colocar na mochila, né? Empresas aéreas que eu vou alocar cada funcionário de modo a otimizar a quantidade de funcionários que eu tenho, experiência, trajetos, né, rotas de transporte público e outros mais. O cara que conseguir resolver esse problema vai ganhar $1 milhão, mas a humanidade vai ganhar bilhões, né? Vai solucionar esses problemas aí, né? Então, quem aí quiser se aventurar e tentar resolver esse problema aí vai ganhar $1 milhão, né? Só da Clay Math aí, fora que as empresas aí podem te patrocinar aí também por resolver esse problema. Então, pessoal, vamos dar sequência aí, explicando agora esse problema do caixeiro viajante de uma forma mais assim específicas, mesmo na prática ali nos grafos, né? E a estrutura de formulação matemática desse programa do caixeiro viajante se dá por meio do grafo, igual eu falei lá, de ciclo hamiltoniano, e é representada um ponto ou nó nos arcos, né? Então, entre cada ponto será um município, será uma cidade que estará interligada a outra cidade através de uma aresta, né? E esse grafo ele vai ser dito completo quando o caixeiro ele sai de uma cidade e consegue ir para todas as outras diretamente, ele consegue. Aqui a gente fez um exemplo com 5 cidades do Paraná,
né, sendo Maringá, Campo Mourão, Cascavel, Guarapuava e Ponta Grossa. Nós temos aqui, esse seria o nosso problema, que seria o do o entregador, né, a empresa transportadora deseja fazer uma entrega em cada uma dessas cidades. Nós vamos escolher uma delas para ser o ponto de partida. Lembrando que a gente, o mesmo ponto de partida, no final temos que retornar para o mesmo para fechar esse ciclo aí desse grafo, né, de ciclo hamiltoniano. Então, aqui o nosso problema, como eu falei, é fazer a entrega em 5 cidades no estado do Paraná com o quê? Com o menor custo, né? Então, o meu problema é fazer essa entrega e eu quero ter menor custo. E para que eu tenha menor custo, o espaço, né, a distância tem que ser menor e eu também tenho que analisar ali se tem algum problema se a estrada está sendo... o asfalto está sendo refeito, né? Se tem muito buraco, porque esses dias mesmo a gente teve uma experiência que a gente foi fazer uma viagem para o Jalapão e lá dizia distância de Ponte Alta até Mateiros de 155 quilômetros. Eu pensei, nossa, que perto, né? Dá para fazer isso no máximo em 2 horas, mas a gente não contava com os problemas de buraco, de aquelas, tipo uma piscina d'água no meio do trajeto, ou seja, estrada de chão a gente sabia que era, mas não sabia que estava tão ruim. E esses 155 quilômetros foram feitos em 6 horas. Então nem sempre você olhar lá no mapa e ver, tem tantos quilômetros, dá para fazer em tantas horas, nem sempre vai condizer com a realidade, porque tem todos aqueles percalços do caminho. Mas aqui vamos considerar, né, no mundo ideal, que aqui o único problema que a gente vai ter é o da distância. Então nós vamos escolher uma das cidades para ser o nosso vértice, ou seja, o ponto de partida. Aqui no caso eu escolhi a cidade de Maringá, por isso eu coloquei vértice aqui. Então nós vamos partir da cidade de Maringá. A partir de Maringá nós temos 4 opções, ou eu posso ir para Campo Mourão, ou eu posso ir para Cascavel, Guarapuava ou então Ponta Grossa, tendo como ponto de partida em Maringá. O que eu vou analisar? O menor trecho. Vamos lá? Então, aqui eu tenho 88, aqui 274, aqui 298 e aqui 313. Aí eu penso, qual é o menor? Esse 88, se eu for julgar só isso, né? Agora se eu for julgar lá as outras questões, né? Que pode estar na estrada, às vezes esse aqui que está 298 eu posso chegar antes do que esse aqui que está 88. Se esse aqui tiver tudo esburacado, com pedágio, eles parando, aquelas paradas que tem na estrada, né? Mas, igual eu falei, vamos desconsiderar isso. Então, através disso, nós podemos ver que o menor caminho, né, dessa minha rota total aqui, para eu iniciar e obter um resultado otimizado, né? Eu vou pegar de 1 para 2, ou seja, eu vou andar só 88 quilômetros, eu vou de Maringá para Campo Mourão. Beleza, cheguei lá em Campo Mourão. Gastei só 88 quilômetros aqui, ó. Lembrando-se que como eu não posso voltar na mesma cidade aqui, ó. Eu parei lá em Campo Mourão. A partir de Campo Mourão, eu tenho quantas opções? Para onde que eu posso ir? Eu posso ir para Ponta Grossa, onde eu tenho 340 km. Posso ir para Guarapuava, 205 km, assim como posso ir para Cascavel, 177 km. Então, qual seria o menor trajeto desses 3? Seria para Cascavel aqui. Então, só vou andar mais 177. Beleza. Então, eu fui de Maringá para Campo Mourão, cheguei lá, selecionei qual das 3 estradas seria melhor. Aí fui para Cascavel, que foi a melhor. Cheguei aqui em Cascavel, eu tenho 3 opções. Ou voltar lá para Maringá, que seria 274, ou ir para Ponta Grossa, que é 205, ou ir para Guarapuava, 250. Aqui eu falei errado, 205 é Campo Mourão para Guarapuava. De Cascavel para Ponta Grossa é 408. Então seria 408, 274 e 250. Aqui eu observo que a minha menor rota é essa aqui, ó, que vai para Guarapuava.
Então, cheguei lá em Guarapuava. Eu tenho opção de voltar para Campo Mourão, mas eu já passei por lá. A gente sabe que o intuito não é repeticidade, né? Então, 205, 298, 163. A melhor opção é para ir para Ponta Grossa. Então, de Guarapuava nós vamos para Ponta Grossa. Beleza, chegamos aqui em Ponta Grossa. Agora, como eu já passei em todos os pontos, todos os vértices, e mesmo ó, se eu quisesse voltar aqui para Guarapuava 163, né? Só que eu não posso voltar para a mesma cidade, não teria lógica. Aqui tem de Ponta Grossa eu posso ir para Cascavel, 408. Para Campo Mourão 340 e voltar para Maringá, que é o meu ponto inicial, minha base, né, a base da minha transportadora, 313. Então eu vou voltar para Maringá. Beleza, eu fechei aqui o meu ciclo, né, o meu grafo de ciclo hamiltoniano. E eu vou somar todos os quilômetros, cidade a cidade, para obter qual foi o custo total da minha viagem em termos de quilometragem. Aqui no caso foi 991 o trajeto completo. Agora imagine se eu não tivesse essa questão dessa otimização e fosse fazer uma entrega. Vou começar por Ponta Grossa, beleza, andava 313. Aí de Ponta Grossa ele vinha para Cascavel, andava mais 408. Só isso aqui ele quase já estourava. Aqui ia dar 4, 5, 6, 7, 721 mais ou menos aqui, ó. Aí eu andava mais um trecho, já finalizava e ainda não tinha passado por todas as cidades, né? Eu ainda ficar faltando Guarapuava para eu passar e aqui não ia estar otimizado. Então por isso que a gente sempre vai escolher aí, para tentar resolver esse problema do caixeiro viajante, o menor trajeto possível. Aqui no Google Maps, né, eu tracei aqui pra gente ver Maringá, Campo Mourão, Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa e voltando para Maringá. Deu 989 quilômetros. Você vê que no Google Maps ele calcula as melhores rotas de acordo justamente com esses problemas que podem ter na estrada. No nosso lá tinha dado 991, né? Que a gente calculou assim de forma seca, sem olhar esses problemas que podem ter na estrada. E aqui, ó, 989 ainda ficou com custo mais barato calculado aqui pelo Google Maps. Então, no caso, essa representação binária aqui seria como que a gente poderia representar isso aí no computador, né? Isso aqui foi colocado de forma também lá quando o professor ensinou acerca do problema da mochila, né? Que ele foi depois fazendo o crossover, né? As mutações com cada indivíduo. É como se Maringá fosse representado por 1000, Campo Mourão 100, Cascavel 10, Guarapuava 1. Aqui é como que a gente faz a representação binária. Sempre que uma cidade tiver ligação com outra, eu vou colocar o número 1. Então, Maringá, lá no meu trajeto, está ligado com Campo Mourão. Então, eu coloco 1. Mas Maringá não está ligado com Cascavel. Então, eu coloco 0. Então, é assim que eu vou fazendo a minha representação binária. E é isso, galera, chegamos ao fim de mais um curso aí, de mais uma aula sobre teoria dos grafos. Lembrando-se que hoje nós falamos sobre o algoritmo genético, relembramos aí o problema da mochila e o problema do caixeiro viajante. Meu nome é Mariela, eu sou do 7º período de licenciatura em computação lá da IFTO de Porto Nacional. Eu utilizei o Canva para fazer esses slides, OBS para fazer a gravação de tela e o iMovie para editar todo esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês. Até a próxima!